Já nessa questão de número 7, é uma questão um pouco mais detalhada e mais trabalhosa, porque o livro trouxe muitos números para vocês descobrirem múltiplos de qual número que eles são. Então, o livro trouxe um quadrado, né? Vocês têm na sequência aí esse quadrado aqui. E dentro desse, não é quadrado, né? Esse aqui é um quadro. Dentro desse quadro aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que pintar conforme as orientações. Então, de verde, vocês vão pintar o quê? Os múltiplos de 7. De marrom, vocês vão pintar os múltiplos de 4. E de azul, vocês vão pintar os múltiplos de 5. Só que você ficar fazendo a divisão de todos os números desse quadro é bastante complexo, né? Então, o que vocês vão fazer? Existem algumas regrinhas que eu vou passar para vocês que vai ajudar vocês a descobrirem os múltiplos com mais facilidade e conseguir preencher esse quadro. Então, nós vamos iniciar falando desse quadro aqui, nós vamos começar falando dos múltiplos de 5. Porque os múltiplos de 5, eles têm uma característica bem peculiar. Quando a gente fala dos múltiplos de 5, os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Então, todo múltiplo de 5 vai terminar em 0 ou vai terminar em 5. Por exemplo, 200 é múltiplo de 5? É, porque ele termina em 0. Agora, 201 é múltiplo de 5? Não. Então, para ser múltiplo de 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Aqui é o exemplo. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 11 é 55. 5 vezes 12 é 60. Então, olha as terminações. Ou termina em 5 ou termina em 0. Outro exemplo. 5 vezes 13, 65. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 41, 205. 5 vezes 80, 400. Então, olha a terminação. Ou termina em 5 ou termina em 0. Como que isso vai te ajudar? Você vai ser o primeiro item que eu aconselho você a olhar, são os múltiplos de 5. Porque quando você voltar lá no seu quadro, você vai verificar que lá pediu antes para você fazer o quê? Pintar de azul os múltiplos de 5. Então, quando você for verificar no quadro, verifica primeiro todos os múltiplos de 5 para você pintar de azul. Por que eu te falo para fazer primeiro os de 5? Porque ou vai terminar em 0 ou vai terminar em 5. Então, você vai procurar todos os números que terminarem em 0 e 5 e pintar de azul, que é a cor que está pedindo lá, certo? Então, facilita para você para descobrir os outros depois. Então, aqui, ó, por exemplo, 475, você vai pintar de azul, 885, 815, 10. Então, todos os que terminarem em 0 e em 5, você vai pintar de azul. Por quê? Porque são múltiplos de 5. Aí você fala assim, nossa, mas aí sobrou muitos ainda. Então, sobrou muitos ainda. Então, eu vou dar uma outra dica para vocês. Porque o próximo de vocês pediu o quê? Pediu para vocês identificarem de marrom os que são múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 também tem uma forma da gente poder fazer essa descoberta, tá? Os múltiplos de 4, vocês vão observar, é mais, assim, tem que pensar um pouquinho mais, mas os múltiplos de 4 são aqueles em que os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então, se o finalzinho dele dividir por 4, ou terminar em 00, então são as duas opções. Ou dá para dividir os dois últimos por 4, ou ele vai terminar em 00. Então, nesses casos aqui, eles vão ser múltiplos de 4, tá? Por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 10 é 40. Então, aqui, ó, 40 divide por 4. 4 vezes 100 é 400. Então, aqui o 00, né? Então, ele também divide por 4. 4 vezes 80 dá 320. 20 divide por 4. Então, eu sei que é múltiplo, tá? Então, eu vou fazer essas observações para eu poder conseguir identificar lá. Então, vou voltar no quadro aqui, ó. Voltando no quadro, então. O que é que a gente olhou primeiro? Né? Que o número pode terminar em 00 para ser múltiplo de 4, ou os dois últimos têm que ser dividível por 4. Então, aqui, de cara, 4 eu já sei que é múltiplo de 4, né? Porque o 4 eu tenho ele aqui, então o 4 eu sei que ele é múltiplo de 4. Então, esse já sei de cara que eu vou colorir lá da cor que está pedindo do 4.
E aí eu vou continuar olhando o quê? O finalzinho do número. Então, vamos olhar os finais aqui, ó. 28 divide por 4, então é múltiplo de 4. 0,4 divide por 4, então é múltiplo de 4, tá? Aí eu vou continuar observando. E aí eu vou igual 12 divide por 4, então é múltiplo de 4. Então eu vou fazendo devagarinho para eu poder conseguir identificar todos aqueles que são múltiplos de 4, correto? E aí o que sobrar, né? Se eu identifiquei direitinho os que são múltiplos de 5 e os que são múltiplos de 4, o restante que sobrar vão ser múltiplos de 7, tá? Para o 7 também existe uma regra, mas é uma regra bem complexa, tá? Que para vocês ia mais atrapalhar do que ajudar. Então, baseie-se na regra que eu acabei de passar do 4, que é observar se os dois algarismos são 0 no final ou se os dois algarismos, juntando os dois, dá para dividir por 4, certo? Igual aqui, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo. Igual aqui, ó, é 0,9. 0,9 não divide por 4, tá? Porque vai sobrar resto, não é divisível. Então, sobra resto. Ele divide, mas não é divisível, quer dizer, sobra resto. Se sobra resto, então esse aqui não é divisível, não é múltiplo de 4. Combinado? E outro recurso que vocês vão poder usar aqui, né? Eu estou dando as dicas para vocês conhecerem, mas um outro recurso que você pode usar também é o quê? É o uso da calculadora. Nesse caso aqui, eu autorizo, tá? Vocês a usarem a calculadora porque são muitos números, tá? Então, você pode, por exemplo, você vai lá, o número 833, você não sabe se é por 4 ou se é por 5, você esqueceu e tal, então divide ele lá na calculadora, né? Por exemplo, por 7. 833 divide lá por 7. Sobrou, deu certinho? Sem sobrar resto, sem nada, sem dar aquela vírgulazinha lá na calculadora, então ele é divisível por 7, tá? Então, nesse caso aqui, vocês podem também usar o auxílio da calculadora. Mas é importante também, tá? Que vocês se lembrem dessas regras, ó. Os múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5, ok? E os múltiplos de 4 são aqueles que os dois últimos algarismos dele dá para dividir por 4 sem sobrar resto, ou então ele termina em 0, 0, como é o caso desses aqui e tantos outros por aí. Combinado? Qualquer outra dúvida vocês me falam.